Hoje vamos falar um pouquinho de inteligência emocional, né? Aquilo que a gente tem que saber e querer ter, né? Para não depender dos outros e quando vem essa emoção, a gente consegue lidar com ela, né? Está preparado para lidar. Então, quando a gente sabe que inteligência emocional é sua capacidade de governar a si mesmo, entender o que você quer da sua vida, você vai atrás, né? Então, quando a gente fala em inteligência emocional, é, é aquilo que você faz, né? E acredita que faz o melhor e não prejudicar os outros, né? Então, inteligência emocional é a prosperidade, né? A paz. É quem tem inteligência emocional, vê a capacidade de governar suas emoções e sua naturalidade, né? Intencional, aquilo que você sabe, né? E autorresponsabilidade, né? Então, você tem que ter isso para governar a si mesmo, né? E existe a trilha, né? A trilha da a trilha da inteligência, né? A trilha um que é inteligência emocional e eficiência emocional. Então, inteligência emocional é inteligência do coração, né? Você não prospera se você quando o coração você prospera quando o coração está amadurecido, né? Então, observe as suas reações e junte isso, né? Sinta que você quer isso ali, né? E afasta-se daquilo que você não quer, né? Então, emoção é uma energia. Quando a gente busca a emoção, a gente sabe que onde quer chegar, né? Então, canalize as emoções que você quer e ela tem peso, né? Então, sempre praticar, sentir a emoção, né? E pratique elas no lugar certo, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, né? O coração, meu coração, né? Ele tá bom, ele tá feliz, porque o coração ele tem memórias, né? Ele armazena as experiências boas e ruins, né? Então a gente tem que armazenar, né? As coisas boas, né? Então é preciso soltar, né? Para limpar seu coração. Tudo que é ruim, tira fora, né? Vai fora, não interessa aquilo para você. Então, só busca aquilo que é bom. E a emoção é uma explosão, né? Um sentimento, uma interpretação que você sente primeiro, depois interpreta, né? Então, sempre é bom, antes de agir, né? De reagir, respire. Respire por alguns minutos, né? E decida com consciência, né? Não com impulso. Eu quero isso ali mesmo. Eu desejo isso ali mesmo, né? Tem que ser forte, né? Para não cair, né? Então, eficiência emocional gera, gera eficiência financeira. Então, você tem que estar bem, né? Os dois, porque quem governa as emoções governa o dinheiro. Quando eu aprendi isso, é forte, né? Você governa a sua emoção, você tem dinheiro. Então tem que seguir certo isso aí, né? Não é? Então sempre que você tomar decisões financeiras, né, age com estado de paz, né? Não nervoso, não querendo abraçar o mundo, né? E, e perder, né? O perder da energia emocional é o perder do poder. Então você não pode perder. É muito bom que você observe, né? Não guarde mágoa, não. Não, porque aquilo ali não te leva a nada, né? Ele diz que quando a gente guarda mágoa, é uma usina desligada. Então, pratique, né? Hoje é bom você marcar lá 3 coisas, né? Que drenam emocionalmente para eliminar delas, né? Não é sobre o que você sente, mas o que faz com que você sente, né? Porque toda ação madura, né? Ela impulsiona nós para praticar, né? Então tenha rotinas fixas, mantenha no trilho, né? Mesmo nos dias emocionais. Então
Busque isso para a sua vida, né? É aqui quem é eficiente, né? É aquele que prospera mais rápido, né? Emocionalmente. Então, esse é a pessoa eficiente, porque ela gasta menos energia do que aquele que não controla, né? Então, pare de resmoer, né? Aquilo que não vai mudar, né? Invista energia e constrói coisa nova, né? Aquilo que você quer para a sua vida, né? A dor é bem quando você canaliza, né? E vira força. Então, a dor não canalizada não vira ressentimento. Então, transforme a dor num projeto, né? Num serviço, no estudo. E aí você vai seguir aquilo que você quer com mais verdades, né? Então, limpar emoções é como limpar uma placa solar, né? A placa está suja, gera energia, né? Então, não gera energia, porque a placa está suja. Então, o coração sujo não há luz, não gera luz. Então, quando você coloca ali, né, que a placa suja não gera energia, o coração sujo não tem energia. Então, faça limpeza, né, emocional semanal. Escreva, né? Medite, converse com você mesmo, né? Ou com alguém que é confiável, né? Você vai ver que você vai se transformando aquilo que você quer de melhor. Diz que o perdão é uma expectativa, né, de liberação de energia. Então, se o perdão é uma libertação, então não há uma emoção, né? Então, quem espera sentir vontade de perdoar nunca vai, né? Você tem que perdoar logo, né? Decida perdoar hoje mesmo, independente do que sente. Não fica ali, né? Ai, perdoou, lavou teu coração, não quer carregar aquela mágoa, né? Vai em frente, vai viver a sua vida. Passou. Passado, você já ressignificou. Então, guardar mágoa é ser carcereiro de si mesmo, né? Então, cada mágoa é uma prisão que você mesmo paga. Quando você entende isso ali, você diz, para que eu vou carregar mágoa, né? Toda vez que lembrar da dor, declare em voz alta, eu estou livre, eu sou livre. E daí aquela dor ali já foi, né? Já limpou. Então, a expectativa é um script, né, da decepção. Então, quem cria expectativa, né, não cria expectativa, você cultiva frustração. Para quê, né, sentir frustração? Então, pratique, né, não controlo os outros, né, apenas as minhas ações. E você falando para você mesmo, eu não vou controlar mais ninguém, só minhas emoções. Então, cada um só dá o que tem para cobrar mais, né, do que o outro para dar justiça emocional. Então, olhe para o outro e pense, isso é o melhor que ele consegue dar hoje. Quando alguém te magoa, alguém te faz sofrer, alguém te logrou, né? Isso é o melhor que ele consegue fazer hoje, né? Então, isso já te alivia, né? E quando a gente aprende também que decepção nasce da idealização, e então quem idealiza, né, esquece de ver o real. Então, antes de esperar alguém pergunte, isso é justo? É projeção. Isso é justo ou é projeção minha? Fale a verdade, resolve já, né? Quando a gente fala em perdão, perdão é disciplina, né? E então, é dar crédito para quem já falhou. Então, a pessoa falhou, não vai dar crédito, né? É uma disciplina, então quem falhou não tem crédito. Então, libere o perdão, né? E sai logo, né? Corte o crédito e mantenha a distância, né? Saudável, que é o melhor que você precisa, né? Perdoar e pronto. E quando for para... Não crie expectativa, né? Crie responsabilidade própria. Então, se você pode garantir a sua paz, e como praticar essa paz, né?
Toda expectativa é um planejamento em ação pessoal. Não pensar, vou segurar, vou fazer, né? Aquilo ali, expectativa, não. Quando fala em ressentimento, né, é um ladrão invisível de energia. Então isso não nos leva a nada, né? Então, a escrita, comentário, eu estava vendo aqui que eu estou ao vivo, né? E não dá para ver o que os outros, a expectativa, né? Só estou falando e comunicando para vocês algo que a gente tem que cuidar muito, que é o emocional. Então, esse sentimento é o ladrão invisível de energia, né? E carregar rancor é silenciosamente, né? É como se praticar. Então, o melhor que tudo é perdoar, né? Perdoar pelos erros do passado e deu. As feridas, muitas vezes, a gente carrega, né? Feridas, então, mais difícil, né? Dos mais próximos. Então, seja você mesmo, né? Reconheça que amar, que tem que ter limite naquilo que você fez, naquilo que você faz, né? Então, não espere injustiça emocional, né? Pratique libertação emocional. Então, a vida não é justa, mas você pode ser livre. Então, vá ser livre, né? Toda vez que você se sentir injustiçado, lembre-se, minha liberdade é mais importante que estar. É mais importante que estar certo, né? Então, a responsabilidade é uma decisão em movimento, né? Se você tem responsabilidade, você vai fazer o que ele tem para fazer o mais rápido possível, né? Porque a eficiência emocional começa uma decisão e não uma emoção. Você decidiu? Vai, faz, não espere, né? Sentir vontade. O bom mesmo é que você decida, né? E ajuste o mais rápido possível, né? Isso que você quer, os sentimentos, né? Então, hoje eu vou dizer para vocês, listar 3 ações, né, que você precisa fazer, mesmo sem vontade. Então, mas eu preciso fazer, né? É mais importante quando você diz, eu preciso fazer, né? O movimento gera clareza, né? Então, na dúvida, desaparece, né, em meio ao movimento. Então, procure praticar. Se estiver travado, que não consegue, né, então haja com alguém, né, e resolve fazer logo aquilo que tem para fazer. Porque quem governa, né, a sua própria vida, quem se governa a energia, governa a sua própria vida. Se eu coloco a minha energia naquilo que eu quero, eu governo minha própria vida. Então, a vida é uma clareza no comando interno. Então, quando a vida segue, você tem essa clareza do comando interno, todo dia, né, você vai ficar determina o seu foco principal e elimine a distração, né? Que nem a gente, né? Será que eu faço aquilo? Será que eu não faço? Será que eu começo ou não começo? Faz, resolve, né? Porque a eficiência é limpar o que suja, né? Eficiência é limpar a sua rota. Então, tire isso ali, né? Que não está certo da sua vida, né? Porque já que lá a gente viu lá no início que placa suja, né? Não vê a luz, né? Então o coração sujo não vê a luz, então procure estar sempre limpo, né? Nisso que quer. E sempre pratique, né? Revise lá semanalmente, né? Qual a distração, qual a distrações que teve nessa semana, para outra semana não ter a mesma, né? Então, elimine 20% daquilo que você teve distração para outra semana não ter, né? Então, busque aquilo que você quer, mesmo que às vezes não vou fazer, mas é mais importante fazer, né? Fala muito em procrastinação, né? É uma doença de energia emocional,
organizada, né? Então, procrastinar é gastar energia sem retorno. Quando você aprende isso, que você está gastando essa energia e não vai vir retorno, você para, né? Então, não procrastine, né? Vai em frente. E praticar sempre, né? É melhor do que adiar. Então, pergunte, estou fazendo, estou evitando, eu estou fazendo o que eu quero? Está se sentindo certo, né? Então, busque isso com a vontade, né? Com a dedicação e com desejo, né? Porque a resistência ao fracasso, né? Ele define o sucesso. Então, se você tem resistência, né? Naquilo que você quer, você não vai fracassar. E quem resiste mais tempo vence. Então, pratique, encare, né? Aqueles pequenos fracassos, né, que aconteceu, mas aquilo foi um aprendizado, não foi um fracasso. E tudo tem um medo, né? Medo de você mesmo, né? Então, medo é uma curva na sua decisão. Já pensou? Você dá uma curva na sua decisão. Então, dê o primeiro passo em direção, né, que te assusta e observe o medo diminuindo. Então, não pega a curva, né? Vai direto naquilo que você quer, né? E resultados lentos, né, revelam a baixa eficiência emocional. Mas se está demorando, né, ajuste a sua energia, né? Pratique, otimize tarefas, né? E durma melhor e defina suas prioridades. O que você quer sem economizar, né? Eu quero fazer isso, eu quero, desejo isso. Então não economiza, vai lá e faz. Porque nós tudo tem uma meta, né? Eu sempre digo que meta é o piso, né? E não o teto. Então, o objetivo mínimo e não o máximo. Então, coloque nas suas metas, né, o ponto de partida e não a chegada. Vá em frente naquilo que quer, né, que decide, né? Isso é o mais importante. A energia emocional bem canalizada é como uma usina nuclear. Então, concentra, né, o esforço para mudar a sua realidade. E você tem que colocar aquilo como querer e fazer, né? Então, trabalhe no seu emocional para seu motor não sofrer, né? Então, eu quero chegar lá. Então, trabalhe seu emocional para ser o seu motor e não um freio para frear, para não você chegar onde quer, né? Tudo tem um método, né? E o método é seu, você tem a sua maneira, o seu jeitinho, aquilo que você quer mesmo fazer, aquilo que vale a pena, né? E você sabe onde você quer, né? Então você escolhe, sente, né? E a decisão é interna e diária. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou... Comemore, né? Aqueles micros resultados que você fez, né? Porque ao acordar, né, você define aquilo que você quer e a sua emoção, né, carrega aquele dia para você fazer aquilo que você deseja. Então, tudo é um caminho, né, para você ir vencendo os obstáculos, né? Autorresponsabilidade é o único caminho real para a liberdade emocional. Então, não tem outro caminho. Desculpa. Só autorresponsabilidade, né? Então, se eu sei que isso ali é o único caminho para me chegar lá emocionalmente, então eu tenho que fazer. Ninguém pode fazer isso por mim, né? Eu tenho que fazer. Então, eu tenho que praticar. E sempre que a culpa de alguém, algo, pergunte o que eu poderia ser feito de diferente, o que eu posso fazer diferente para a minha vida, né? E a vida é sua, né? Vai lá e faz, resolve, né? Como se dissesse, vai, faz. Acontece, resolve. E às vezes a gente quer se encolher, né? Então, não se encolha naquilo que você deseja aumentar, né? Porque a sua meta não é o piso, é o teto objetivo, né? É o mínimo, não é o máximo. É aquilo que você vai fazer e vai resolver, né? Praticar. Metas é o ponto de partida e não a chegada. Quando você coloca isso, você se revela, né, emocionalmente que você tem essa capacidade de chegar lá. Vai ter um caminho longo, né, mas você vai chegar. Isso é muito bom quando você está preparado, né, emocionalmente
para dizer, eu vou chegar, né? Então, tudo é uma energia, né? Então, não tenha medo de você mesmo, da sua decisão, né? Porque o primeiro passo é a direção. Se você tem essa direção, o medo não te diminui, né? Se você tomar aquela decisão e sabe que vai chegar lá, né? É resistência, né? Naquilo que você resiste, aquilo que você quer, né? Encare. Mesmo sendo fracasso, tire proveito daquilo. Acredite que aquilo ali veio para você aprender mais, né? E você agora sabe, né, que procrastinação não é uma doença, é uma energia emocional desorganizada, né? Então, você não vai gastar tempo, né? Tempo naquilo que não te leva a nada, né? Então, sempre que você quer desistir, pergunte, né? O que estou evitando de sentir, né? Então, isso aí faz toda a diferença. Então, hoje nós fizemos uma live, né? Para saber que a gente pode ser muito melhor e melhorar muito, né? Melhor, né? Eu queria dizer para vocês, né, que eu sou a escritora Ilia Krieg, tem vários livros lá no Amazon, não sei se vocês leram meus livros, mas qual o meu livro que fez diferença, né? Um dia que ler, vocês vão saber qual o livro que fez diferença na sua vida, né? E compartilhe lá, né? Comigo, né? Então, qual o livro que vai fazer a diferença na sua vida, né? Qual o livro que falta você ler? E isso me deixa feliz, né? Porque você está precisando de algo, né? Do método, daquilo que você quer para a sua vida ser melhor, né? E eu tenho esse método para vocês. Eu tenho um livro lá que tem aquele método que às vezes está faltando para você dar aquele salto na sua vida, né? Para ser o melhor da sua vida, né? Aquilo que você resolve fazer, encarar, né? E comemorar com os micros resultados de todos os dias e dizer, puxa, hoje eu fui capaz de fazer isso, né? Comemore, não perca tempo não comemorando, comemore, porque aquilo dá um salto para você ter mais, outro dia mais, sempre momentos para comemorar mais e mais, né? E isso é a vida é seguir, né? É não procrastinar, não ter medo, né? Porque medo é uma curva e a gente quer passar naquilo que a gente quer e tem uma direção, uma decisão, e é isso que faz a vida da gente ser diferente. Então, vamos comemorar tudo que a gente fizer, né? E não procrastine, né? Vai lá e faz, decida, né? E se tem alguma mágoa, algum rancor, ressignifique aquilo, tire aquilo, foi, passou, é passado. Passado não interessa mais, né? Cada um tem o sofrimento que passou, mas o que para fazer? Foi, aconteceu, o que dá para aprender, né, com o que sofreu? Daí você segue com gratidão tudo aquilo que você fez, né, que passou. E não pense que um caminho é ruim. O caminho é aquilo que a gente escolhe e aprende, né, e vai em frente. Então, todos os caminhos é para você estar bem e resolver aquilo que você quer de melhor para a sua vida, né? Então, vamos buscar isso, né? Hoje é uma sexta-feira, aquela sexta-feira que a gente diz assim, poxa, a semana passou, fiz tanta coisa boa, né? Então, hoje vamos comemorar os micros resultados dessa semana, né? Tudo que aconteceu, tudo que deu de melhor para nós, né? Então, não desanime, né? Vamos em frente, tenha sua decisão como principal fazer, né? E o que passou, passou, né? Então, vivo hoje, né? Hoje é até meia-noite, né? Agora não sei que horário é, mas ainda não é meia-noite, então vive hoje, porque a meia-noite começa hoje de novo, né? Então, você tem esse tempo todo para o que não fez hoje, ainda dá tempo de fazer, tempo de comemorar tudo aquilo que você fez, né? Vai fazer. Então, vá em frente, decida, né? E não tenha medo, porque você é capaz. Quando a gente diz eu sou capaz, eu vou em frente, faço aquilo que eu desejo, né, de coração.
Então, vamos buscar isso com gratidão. Então, vamos terminar a nossa live hoje, né? Respire fundo. Vamos fazer uma oração final. 3 vezes, né? Quando a gente respira, a gente limpa o coração. Perdoe meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai maus pensamentos e abençoe todos que estão ao meu lado. Valeu?